Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e essa é a terceira parte das perguntas que caem em concursos de arte. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Essa é a terceira parte de uma série que eu fiz aqui no YouTube sobre perguntas de concursos públicos de arte. Então eu revirei as páginas da internet, procurei provas atuais que caíam perguntas sobre BNCC, sobre fundamentos da educação, sobre arte e educação, e fiz esse compilado. Estou fazendo a análise junto com vocês, essa já é a parte 3, então se você não viu a parte 1 e a parte 2, eu recomendo que você vá assistir essas partes, depois você vem para cá. Além do mais, já quero te pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no canal e também pedir para que você siga a minha rede social lá no Instagram. Assim a gente pode trocar conversas, opiniões, vocês podem mandar sugestões de vídeos, de temas, porque esse vídeo aqui sobre provas, sobre concurso de arte, foi sugerido e muito pedido por vocês. Então eu espero que vocês aproveitem o máximo que der e vamos lá, vamos para as perguntas? Então agora a gente vai continuar a fazer a nossa análise das perguntas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, também me segue lá na rede social para que a gente possa dialogar, conversar, para que vocês mandem as suas dúvidas, sua sugestão, vai deixando nos comentários se você está acertando, está errando, está achando fácil, difícil. Vamos dialogando aí, você vai me contando qual é a sua experiência com essas perguntas que eu estou trazendo. Então a próxima pergunta, né, lembrando que já tem a parte 1 e a parte 2 desse vídeo, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir, depois volta aqui. E lembrando também que toda vez que eu falo de um termo aqui, eu falo, ó, tem vídeo lá no canal, significa que eu já fiz um vídeo específico sobre aquele conteúdo. Então vamos lá, a pergunta 39 diz: a leitura de uma imagem de obra de arte torna-se significativa ao sujeito quando ele... Então aqui a gente está falando de leitura de imagem. Como eu já falei, a leitura de imagem, ela é um dos pilares lá do que a Ana May Barbosa vai chamar de proposta da abordagem triangular. Então é a contextualização, leitura de imagem e o fazer artístico. Ela pode ser chamada também de apreciação. Essa apreciação não tem a ver só com gostar ou não da obra, ela tem a ver com a leitura formal que você faz. Quais são as cores, quais são os elementos, quem foi o artista que fez. A leitura da imagem é quando você entende o que aquela obra quer dizer. E aqui tem uma palavra bem importante quando a gente fala em arte, que é o significativo, né? Que tem a ver com as relações que você vai estabelecer com aquela obra. Vamos ver as opções. A. Identifica o que o artista quis representar na obra. B. Estabelece relações entre o objeto de leitura e suas experiências. Letra C. Interpreta a imagem copiando-a. Letra D. Considera apenas o seu ponto de vista em sua análise. Ou letra E. Enfoca apenas certos detalhes formais e analisa tecnicamente. Então vamos agora uma por uma. A letra A diz... Marca aí primeiro qual que você acha que é. A letra A diz assim, ó. Identifica o que o artista quer representar na obra. É importante saber o que o artista quis representar? Sim, é importante você contextualizar. Mas falando de uma aprendizagem significativa, de uma leitura de obra, mais importante do que o artista quiser é aquilo que você sente, né? Quando você olha para uma obra, você estabelece uma relação. Você gosta, você não gosta, você acha grande, pequena, bonita, feia, você gosta das cores, não gosta das cores. O que aquela obra te passa? Então, falando dessa aprendizagem da leitura de obra de uma forma significativa, a gente não vai analisar só o que o artista quis dizer. Então, essa resposta está errada. Então, não pode ser a letra A. Vamos lá, B. A C diz: interpreta a imagem copiando-a. Tudo que a gente não quer é uma cópia da obra de arte, né? Se o artista já fez a obra, qual é a intenção de eu criar uma reprodução igual à do artista? Qual é a intenção de eu recriar a Mona Lisa? Já tem a Mona Lisa, ela já está lá, ela já é uma obra-prima da arte. Então a gente não precisa refazer ela, a gente tem que fazer coisas novas. A gente tem que ter novas ideias, a gente precisa contextualizar e criar a partir daquilo. Então interpretar a imagem é importante, mas copiar, não, né? A releitura não é uma cópia, a releitura é um trabalho baseado naquilo, mas não pode ser uma cópia. Então a letra C está errada. A letra D considera apenas o seu ponto de vista em sua análise, péssimo também, né? Como a gente já falou lá na letra A. A gente precisa da visão do artista, a gente precisa da sua visão, a gente precisa da relação, essas conexões que a gente vai criando. Então não tem a ver só com o que o artista quis ou só com o que a pessoa quis. É uma relação entre as duas coisas. Então a letra D também está errada. A letra E vai falar: enfoca apenas certos detalhes formais e analisa tecnicamente.
Quando a gente olha uma obra de arte, a gente não vai olhar só os elementos formais, a gente também vai olhar os contextos que elas foram criadas. Então, quando a gente fala só analisa tecnicamente, significa que você está fazendo uma leitura formal, de cor, linha, ponto, expressão, textura, e não está fazendo a leitura do contexto. Ah, é uma paisagem, que lugar seria esse, o que você está vendo, quais são os elementos que aparecem na obra. Então, se a gente foca só no elemento formal, a gente deixa de ver a beleza da obra, né? A gente deixa de ver o contexto que aquela obra está inserida. Então, a letra E também não pode ser, só pode ser a letra B, que vai falar sobre estabelecer relação entre o objeto de leitura e as suas experiências. Isso aqui, ó, esse meio do caminho, é a arte. A arte se estabelece na relação do sujeito com a obra. Se a gente tivesse a Mona Lisa lá isolada no universo, sem ninguém para olhar, sem ninguém para admirar, sem ninguém para falar sobre ela, ela não seria uma obra de arte, ela seria uma pintura isolada. Ela só é uma obra de arte porque ela está nesse contexto do mundo da arte. Lembrando que a arte é um contexto, né? Uma cultura, é um ambiente que vai determinar que aquilo seja ou não uma obra de arte. Então a resposta correta aqui, nesse caso, para a gente é a letra B. Estabelece relação entre o objeto de leitura e suas experiências. Vamos lá para a próxima pergunta? Questão 40. É função da escola instrumentalizar os alunos no universo da arte para que possam enriquecer seus processos de aprendizagem e experimentar a ação criadora. Ó, ação criadora tem a ver lá com a abordagem triangular da proposta da Ana May Barbosa, a apreciação, contextualização e fazer artístico ou criação ou ação criadora, produzindo novos sentidos e conhecimentos. Em síntese, o conhecimento da arte envolve a experiência de a. Delimitar o fenômeno artístico somente como estrutura formal, identificando os elementos visuais. Letra B. Produzir releituras de obras através de cópias. Letra C. Orientar a visão do aluno para interpretar as obras conforme a visão do artista. Letra D. Fazer fruir e refletir arte. Ou letra E. Aplicar uma técnica para testar o nível de conhecimento individual. Essa aqui também para mim está muito fácil, não sei o que vocês acharam dela. Vamos analisar de novo, uma por uma. Delimitar o fenômeno artístico somente como forma estrutural, identificando os elementos visuais. Lembra que eu falei somente, exclusivamente, falei lá no outro vídeo, né? Somente, exclusivamente, apenas, unicamente. A gente sempre vai colocar, eles colocam uma palavra para te confundir. A gente tem que entender a arte como uma estrutura formal, mas ela não pode ser somente isso, porque senão a gente aí não precisa da arte. Porque se a gente vai analisar só forma, cor, ponto, linha, estrutura, textura, a gente vai ficar no elemento formal e vai esquecer de ver a contextualização, a beleza, o que o artista quis dizer. A gente vai deixar de analisar vários pontos quando a gente analisa só a estrutura formal. Então essa resposta A com certeza não é. Então a A não é. A letra B vai falar sobre produzir releitura de obra de arte através de cópia. Olha aqui onde está a pegadinha, ó. Releitura e cópia. Releitura não é cópia. A releitura ela vai fazer um trabalho embasado na obra do artista. A cópia é quando você vai olhar e vai fazer um igual, né? Vai tentar reproduzir da mesma forma. A gente não quer uma reprodução igual. Como eu falei, se a obra já está lá feita pelo artista, deixa a obra lá. A releitura ela tem a ver com entender o contexto e a partir do contexto pensar na obra de arte propriamente dito, pensar nessa reprodução. Vou fazer um vídeo no canal só sobre releitura porque eu acho que esse é um tema bem importante. Então, se inscreve aí para não perder esse vídeo. A letra C diz orientar a visão do aluno para interpretar as obras conforme a visão do artista. É importante conhecer a visão do artista, como eu falei anteriormente? É, mas só isso? Não. Não adianta eu ficar olhando a visão do artista e não ter a minha própria visão sobre a arte. Eu preciso entender o contexto que a obra foi criada, eu preciso entender o que o artista quis dizer, mas eu também preciso ter o meu sentimento com a minha relação com aquela obra. Então a letra C também está errada. A letra D a gente pula, a letra E diz aplicar uma técnica para testar o nível de conhecimento individual. Aqui são vários problemas, né? Aplicar uma técnica, testar o nível, né? Nível de conhecimento e conhecimento individual. Então aqui a gente tem vários terminhos problemáticos quando a gente fala de arte. Aplicar a técnica é necessária, ninguém desenvolve a prática sem ter a técnica, sem ter a teoria, mas aqui da forma como ela está construída, está dando a entender
que a gente está falando de uma forma, de uma avaliação, um procedimento para treinar, para testar o aluno se ele decorou aquilo. Então, ela também não é, né? A letra E está errada. Então, o certo é a letra D, fazer fruir e refletir a arte. De novo, olha aqui, a gente tem, de novo, a proposta da Ana May Barbosa e ainda está se relacionando lá com as dimensões do conhecimento da BNCC. Fazer é o fazer artístico. Fruir, né? O que é o termo fruir? Fruir é apreciar, é olhar atentamente, é prestar atenção. Na proposta da Ana May Barbosa, o fruir vai aparecer como apreciar. E lá na dimensão do conhecimento vai ser o F, que vai ser o fruir. Lembra que eu falei a regrinha para você não esquecer as dimensões do conhecimento? CC, EE, FR. Crítica, criação, estesia, expressão, fruição e reflexão. Então, o fruir, né, a fruição, tem a ver com esse olhar atento, com prestar atenção. Lembre que não é fluir, é fruir, de prestar atenção mesmo. E refletir, que faz parte aí, tem a reflexão na dimensão do conhecimento, e na proposta da Ana May Barbosa tem a contextualização. Eu sempre falo para os meus professores, para os meus alunos, né, para quem eu trabalho junto, que a reflexão é o que faz você entender o conceito. Então, quando você reflete, você aprende. Então, a resposta correta é a letra D, fazer fruir e refletir a arte. E aí, tá acertando? Vai me contando aí nos comentários, tá? Vamos para a próxima questão? A questão 31 diz assim: valorizar o repertório pessoal, instigar os alunos na perseguição de novas ideias criativas e respeitar o ritmo individual de cada um são aspectos muito importantes no ensino de arte. Essas situações, juntamente com os 3 campos conceituais da arte, produzir, fruir e refletir, que a gente falou agora há pouco, permite diretamente o desenvolvimento de A. Uma percepção estética e imaginação criadora. B. Imitação e apropriação. C. Repetição e representação. D. Visualidade e leitura. Ou E. Sonorização e criação conceitual. Aqui também tá fácil, né? Você já marcou aí qual que você acha? Para mim aqui também tá bem óbvio. Vamos olhar. Vamos pular. Então a B, imitação e apropriação. Eu acabei de falar quando eu falei de releitura, imitação. A gente não precisa de imitação. A gente não precisa dessa cópia, né? A gente não precisa que as crianças façam coisas que já foram feitas. Então a gente precisa de coisas novas, a gente precisa de expressividade. Então a imitação tá errado. Repetição e representação, a repetição vai entrar na mesma questão aqui da imitação, então a repetição a gente também não quer. Visualidade e leitura. Sim, até acontece da gente ter a visualidade e a leitura, só que ela não vai acontecer nessa fase, nesse desenvolvimento aqui de cada um, então ela também está errada. A gente vai ter a leitura das obras de arte, mas não nesse contexto que nós falamos aqui. A sonoridade, né, que eu falei sonorização eu acho, mas a sonoridade ela tem a ver com um elemento específico da música. Então, sim, ela vai estar presente, mas não nesse contexto dessa pergunta. Então, ela também está errada. A resposta certa só pode ser A, porque a gente vai falar em percepção estética e imaginação criadora. O que é percepção estética? É aquele olhar que a criança consegue identificar os elementos, consegue entender as cores, os elementos formais, consegue entender o que aquele ideal de beleza representa para cada um dos momentos da história da arte, vai entender a obra de arte, a sua composição, vai falar de equilíbrio na obra de arte. Então, a percepção estética ela tem a ver com todo esse mundo visual. E a imaginação criadora, quando a gente fala em imaginação e criadora, normalmente as pessoas pensam que a criança tem que criar algo inédito, que tem que criar algo que ninguém nunca fez, tem que ser incrível e que todo o processo criativo brota, né? Que você acorda num dia criativo. Já fiz um vídeo sobre criatividade no canal também. A criatividade ela é um processo construído, a gente tem várias técnicas, vários artifícios para usar para fazer com que a criança se torne criativa. A gente não acorda, não nasce criativo, a gente desenvolve a criatividade. Então a resposta certa só pode ser a letra A. Então a gente está falando da percepção estética e imaginação criadora. Vamos para a próxima, que tem bastante. Questão 32. As pessoas produzem arte, elas a veem, procuram entender o seu lugar na cultura através do tempo, elas fazem julgamento acerca da sua qualidade. Quem falou isso foi a Barbosa em 91. Essas são as coisas mais importantes que as pessoas fazem com a arte. Essas características citadas por Barbosa correspondem a qual metodologia? Aqui, também já falei tantas vezes disso nos outros vídeos e nesse vídeo, já tá, só de bater o olho já dá para saber.
A. Compreensão estética. B. Comparativa de análise de obras de arte. C. Pré-esquemática. D. Triangular. Ou E. Multipropósito. Aqui não tem como não saber, né? Porque a gente está falando de Ana May Barbosa, a gente está falando da proposta, então só pode ser a proposta triangular, a abordagem triangular da Ana May Barbosa, né? Só pode ser essa daqui. É importante a gente saber que aqui eles colocam, né? Metodologia. A gente vai ver aqui no título, metodologia. Mas a própria Ana May Barbosa não gosta que chame nem de proposta e nem de metodologia. Ela fala que metodologia fecha muito o trabalho do professor, né? Vira como se fosse uma regra. E a proposta diz que a escola já está muito cheia de projetos e propostas. Então ela gosta de chamar de abordagem triangular. A abordagem triangular da Ana May Barbosa, ela vai falar então sobre o ver arte, sobre fazer arte, sobre entender sobre arte. Então a resposta certa é a D, abordagem triangular da Ana May Barbosa. Tem vídeo sobre isso, né? Vários, inclusive. Vamos dar sequência aqui. A questão 34 diz: através do constante fazer artístico, o aluno elabora A. A sua mímese. B. O realismo. C. A iconografia. D. A reprodução. Ou E. O seu potencial criador. Bom, aqui também não é difícil saber, né? Se a gente está falando do processo de fazer artístico, a gente está falando de expressividade. Cada vez que a criança cria, que ela vai lá, que ela pega os elementos, que ela junta as cores, ou que ela faz o movimento da dança. Cada vez que a criança se desenvolve nesse fazer artístico, cada vez que a criança tenta, que ela produz algo, ela está fazendo o quê? Ela está aumentando o seu repertório e ela está aumentando o seu potencial criador. Então, se a gente olhar as alternativas aqui, fica fácil de entender que a resposta correta aqui, ó, é a letra E, o seu potencial criador. Porque quando a criança cria, ela está automaticamente desenvolvendo esse lado da criação, da expressividade, da fruição. Então, o fazer artístico é extremamente importante nesse processo, onde a criança vai desenvolver as suas técnicas, vai desenvolver a parte mais manual, mais técnica, mas também vai desenvolver essa capacidade de criar. Já indiquei em vários vídeos aqui o livro que vai falar sobre o potencial criador. Tem um livro da Feigl Strover, que é Criatividade e Processos de Criação, da Feigl Strover, é um livro um pouco mais antigo. E outro livro mais antigo ainda é o livro do Victor Lowenfield, que vai falar sobre o processo de criação da criança. Vai falar das fases de desenvolvimento da criança, como que ela cria, por que ela cria. Então é importante conhecer esses dois autores, Feigl Strover e Victor Lowenfield. Eles são autores que vão falar, então, sobre o potencial criador, que é a nossa resposta correta, a letra E, o seu potencial criador. Questão 35. O desenho infantil, acabei de falar da Feigl e também falei do Victor. O Victor Lowenfield é referência quando a gente fala sobre o ensino de desenho infantil, tá? O desenho infantil, além da sua função lúdica, é considerado também, segundo Luquet, como... Então, Luquet, né, ou Luquet, né, como é francês a gente fala Luquet. O Luquet, ele vai falar sobre o desenho infantil. E ele vai falar qual é a função do desenho além da função lúdica. Ela é um modelo? Ela é uma imitação mecânica? Um jogo? Uma ação pedagógica? Ou uma interferência? E aí, qual é a opção correta? O desenho infantil, ele não é um modelo e ele não pode ser um modelo, porque quando a gente fala em expressividade, em capacidade criadora, a gente não está querendo desenvolver modelos nem reforçar estereótipos, a gente quer que a criança crie. Então não é um modelo nem uma imitação mecânica, né? Aqui entra uma questão bem importante, quando a criança está desenhando, ela fala: professor, eu não consigo fazer uma casinha, você me ajuda? Aí o professor vai lá e faz aquele estereótipo da casinha, né? Aquela casinha que todo mundo conhece. O quadrado, aí o triângulo em cima, o retângulo do lado, faz a cortininha e tal. Quando a gente faz isso, a gente está estimulando que a criança utilize somente o repertório dos estereótipos. Então, quanto mais a criança se desvincular dessa imitação mecânica e desse modelo, melhor. Então, o desenho infantil não é modelo nem imitação mecânica. Ele é uma ação pedagógica? Não, porque a ação pedagógica tem a ver com o professor. Quando a gente fala ação pedagógica, ela tem a ver com quem está dando a aula, com quem está instruindo esses alunos. Então, não é uma ação pedagógica e não é uma interferência. O desenho, então, só pode ser um jogo, né? O desenho infantil, além da função lúdica, é um jogo. Letra C. Próxima questão. Atualmente, sabe-se que a compreensão que a criança tem sobre o seu desenho está ligada aos modelos que é imposto,
ao sistema de significação da linguagem, ao uso de conceitos da estética adulta, aos temas ou a técnicas específicas? E aí? A, B, C, D ou E? Coloca nos comentários qual você acha. Para mim essa também tá mais fácil, mais simples, né? Quando a criança desenha, né, o que a gente está falando? Quando a criança está falando do desenho, quando a gente está desenvolvendo o desenho na educação infantil, a gente vai trabalhar com algumas questões específicas. Eu falei que modelos, lá na pergunta anterior, tem a ver com os estereótipos, então não é essa a opção. O uso dos conceitos da estética adulta. Não, né? Quando a gente reforça o estereótipo, quando a gente desenha pela criança, quando a criança pede ajuda e você reforça um estereótipo, a gente está usando os conceitos da estética adulta. E a criança tem uma estética totalmente própria, né? Então a gente não vai considerar a estética adulta na hora de falar sobre desenho para a criança. É o desenho, a estética tem que ser a estética da criança. Os temas também não, né? Se a gente pensar que o desenvolvimento da criança, né, a compreensão do desenho para a criança não é o tema. E também não é uma técnica específica, porque pode ser o desenho, pode ser com giz, com lápis, pode ser algo mais desenvolvido, menos desenvolvido, então não tem a ver com a técnica. Então, a gente só pode considerar que a gente está falando aqui ao sistema de significação de linguagem. Falar de linguagem não tem como a gente falar de outro autor que senão do Vygotsky, né? Que vai falar dessa relação entre a linguagem, entender a linguagem enquanto manifestação artística. Tem uma autora também, que eu tenho lido bastante os trabalhos dela, que vai falar sobre essa questão da linguagem, esse desenvolvimento da criança, da linguagem, da criança, da inclusão, da criança cega, da criança com dificuldade motora, da criança com baixa visão. Então, se você tem aí alunos com baixa visão, com cegueira, ou com algum tipo de deficiência intelectual ou física, tem uma autora chamada Lúcia Haley. A Lúcia Haley vai trabalhar a escola inclusiva e ela vai falar de arte para crianças de inclusão. Então, a resposta só pode ser a letra B, ao sistema de significação da linguagem. Próxima pergunta. Conta aí nos comentários como é que tá indo. Tá indo bem? Tá indo mal? Você teria passado nesse concurso? Por enquanto eu teria passado. Tô achando fácil as perguntas, tá? Aqui vamos ver, então, a pergunta 37. Para que a arte atingisse, eu não sei se vocês perceberam, deixa eu fazer um parênteses, que às vezes, quando a gente olha, a arte tá com letra maiúscula, às vezes com letra minúscula. Quando a gente está falando de história da arte, quando a gente está falando do contexto, do passado da arte, a gente vai usar letra minúscula. Então, a história da arte é com letra minúscula. Quando a gente está falando de ensinar arte enquanto componente curricular, o componente curricular arte, a disciplina de arte, a aula de arte, sempre com letra maiúscula. Isso vale para os documentos oficiais, como PPP, como plano de aula, plano semanal, plano anual, plano mensal. Arte com A maiúsculo quando a gente está falando do componente curricular, quando a gente está falando da disciplina. E arte com letra minúscula quando a gente se refere à história da arte. Então, para que a arte atingisse o objetivo de expressar a autoridade absoluta e sagrada do governante, os artistas fizeram uso de uma série de convenções específicas, com destaque para o uso da lei da frontalidade. Além da arte egípcia, a lei da frontalidade foi usada pelos artistas gregos, romanos, bizantinos, góticos ou maias. E aí, quem foram os artistas que usaram a lei da frontalidade além da arte egípcia? O Rafael, o que é a lei da frontalidade? De novo, vamos pegar o Ernest Gombrich, o livro A História da Arte, ele vai explicar exatamente quais são os conceitos que fazem essa lei da frontalidade, mas basicamente a gente vai ver essa reprodução da lei da frontalidade lá nas pirâmides do Egito, né, nas paredes dos hieróglifos, quando a gente tem uma pessoa, um personagem que está com as pernas de lado, então as pernas ficam de lado, o tronco fica de frente e a cabeça fica de lado. Então a lei da frontalidade é a frontalidade do peitoral, então o peito sempre de frente, as pernas de lado, o rosto de lado. Então a gente vai ter essa lei da frontalidade como uma forma de ressaltar aquilo que eles queriam passar como a autoridade, né, em dar essa imponência, essa importância para aquele formato. A lei da frontalidade, ela desafia as perspectivas realistas, né? Então, eu não consigo ficar com as pernas de lado, tronco para frente, o rosto virado, o meu corpo ficaria todo torcido. E quando a gente vê nas obras lá da arte egípcia, as pessoas não estão distorcidas, elas estão daquele formato com o corpo de lado. Então, quem mais, além da arte egípcia, usou a lei da frontalidade?
Quem queria passar essa importância e falar dessa autoridade e também se baseia nos conceitos estéticos, aqui não tem como chutar, aqui não tem como fazer por eliminação, tem que conhecer a história da arte. Tem que ler Gombrich, tem que ler o Júlio Argan, e não tem como chutar essa resposta sem ler e sem entender um pouco mais a história da arte. Aqui a resposta correta, então, vai ser os bizantinos, letra C, que vão usar a história da arte para fazer essa referência à lei da frontalidade. Certo? Então, leia lá Ernest Gombrich. Também tem vários canais aqui no YouTube que falam sobre história da arte. Eu vou recomendar 2. O primeiro é Vivi, Eu Vi, já mencionei ele em outros vídeos. Ela fala sobre arte de uma forma geral, fala bastante de arte contemporânea. E tem uma outra professora que eu gosto bastante, que é a Patrícia de Camargo, que ela também faz análise de 100 obras de arte, ela faz o top 100, e cada um desses vídeos vai falar sobre algum movimento, sobre algum artista. Então o canal dela é bem legal, ela faz viagem, mostra museu, então é bem legal. Patrícia de Camargo e Vivi Eu Vi. São 2 referências para você conhecer um pouco mais sobre história da arte. Vamos para a próxima pergunta? O ideal de busca de ilusão da perspectiva perseguido pelos pintores renascentistas foi finalmente abandonado por qual artista? De qual movimento? Então, se a gente parar para pensar lá nas artes mais antigas, lá no Renascimento, existia uma preocupação muito grande com a perspectiva. O Leonardo da Vinci foi um dos grandes estudiosos do ponto de fuga, a visão em perspectiva, do escorço, né? Se a gente pegar alguns artistas ali do Renascimento para trás, tinha muito essa preocupação em fazer a perspectiva muito real ou muito próxima do real, ou que desse uma ilusão de ótica, que quando você olhasse a obra desse a impressão que ela era tridimensional. Isso foi muito presente lá no Renascimento. Mas qual o movimento que abandonou isso literalmente? A. Os fauvistas. B. Futurista. C. Expressionista. D. Abstracionista. Ou E. Cubista. E aí, qual é a opção? Aqui, quando a gente tem o fauvismo, o futurismo, o expressionismo, o abstracionista e o cubista, todos eles vão vagarosamente rompendo esse ideal de beleza, esse ideal de perspectiva. Então, as 5 opções são possíveis. Mas quem rompe de vez, aquelas pessoas que vão abandonar 100% dessa perspectiva de olhar e pensar na profundidade de campo, vão ser os cubistas, né? Vamos pensar no Georges Braque e no Pablo Picasso, que são os 2 principais grandes mentores do movimento cubista. Eles vão deixar tudo tão plano, a planificação, né? Vamos pensar lá nos 3 músicos do Picasso, é algo tão planificado, é tão primeiro plano, que a gente não vai ver perspectiva, não vai ver profundidade, a gente vai ver as imagens sempre chapadas, né? As imagens sempre muito próximas do espectador. Então a resposta é correta. Qual é o movimento, quais são os artistas que abandonam de vez a busca por essa perspectiva? Vão ser a letra E, os cubistas. Muito bem. Vamos seguir aqui. Indo para o final, hein? Estamos quase acabando. Sobre o impressionismo. Então agora a gente vai marcar V ou F. Cada um tem a sua maneira de fazer. Eu gosto de já ir lendo e já marcando V ou F, mas você pode ler tudo como vocês acharem melhor. Eu gosto de ir marcando porque daí eu já vou anulando as questões que eu acho que não estão ali. Então diz assim, sobre o impressionismo. Olha lá, vamos lembrar do impressionismo. Manet, Van Gogh, pinceladas rápidas, né, captura da luz do dia. Já faz uma memorização de tudo que você sabe sobre o impressionismo para você ler e saber responder mais fácil. Várias obras de Manet são inspiradas na tradição, porém serviu de inspiração para novos artistas. E aí, será que é verdadeira ou é falsa? Os autores impressionistas se preocupavam com o ensaio com ensinamentos do realismo ou da academia e se comprometiam com a denúncia social, desconsiderando como tema as paisagens urbanas e suburbanas. C. Os pintores impressionistas não pesquisavam a produção pictórica, se interessavam em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, e não na criação de novas formas de registrar a luz e as cores. E a última ali, né, eu falei C, mas é a terceira, agora a quarta, as telas eram pintadas ao ar livre, o objetivo era criar obras espontâneas inspiradas na natureza, levando-se em consideração que V significa verdadeiro e F significa falso, as sequências das preposições acima é. Então vamos ler de novo e vamos colocar o nosso V ou F lá. Se você já souber responder, já pode responder, né? A, B, C ou D.
Várias obras do Manet são inspiradas na tradição, porém serviu de inspiração para novos artistas. Sim, né? Não confundam Manet com Monet, são dois artistas diferentes. O Manet, ele vai fazer obras inspiradas na tradição e ele vai inspirar muitos artistas do movimento do impressionismo, mas também artistas que vieram em movimentos posteriores ao dele. Então, sim, essa é verdadeira. Aqui os pintores impressionistas se preocupavam com o ensinamento de realismo da academia. Não. O que acontece? Quando que surge o impressionismo? Surge logo depois do surgimento da fotografia. Quando a fotografia começa a dar conta da representação, né? Antes eu contratava um pintor para fazer a imagem da minha família. Mas aí agora eu tenho um fotógrafo que faz a obra, que tira a foto da minha família, então eu tenho algo muito mais real e muito mais rápido do que um pintor levava o tempo para fazer o quadro. Então os impressionistas, eles precisam criar uma técnica que enfrente a fotografia. Então o impressionismo faz algo que a fotografia não dava conta, que era esse olhar do artista, essa pincelada, essa marca do pincel. Então o impressionismo vai mostrar muito a marca do pincel, que era totalmente o oposto daquilo que se acreditava lá no realismo e daquilo que se ensinava nas escolas de arte, nas escolinhas de belas artes. Então essa aqui é falso, então é V e F. Eu já gosto de pegar aqui, ó, e fazer uma análise. V e F, ó. Já não pode ser a A, já não pode ser a B, já não pode ser a C. Então só pode ser a D, mas vamos confirmar aqui, ó. Os pintores impressionistas não pesquisavam a produção pictórica e se interessavam em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade. Não, já acabamos de falar, né? Nada real. Era tão marcante, a gente vai falar da pintura dos cenários do dia a dia, do impressionismo, da luz, da pincelada rápida, isso não tem a ver com o realismo. Então, a última ali, as telas eram pintadas ao ar livre. Sim, né? Vamos lembrar lá das pinturas da catedral, que são a mesma pintura feita várias vezes ao dia, ao ar livre, para capturar as diferentes iluminações da catedral. Então, considerando isso, as obras sim são feitas ao ar livre, então só pode ser a letra D, V, F, F, V. E aí, acertou, errou? Conta pra mim. Mais um V ou F aqui, ó. Educação em artes visuais. Falei de arte ali, né? Letra maiúscula, letra minúscula. Quando a gente está falando das linguagens, letra minúscula. Artes visuais. Vamos lá, de novo. V ou F. Requer trabalho continuamente informado sobre os conteúdos e experiências relacionados aos materiais, às técnicas, às formas visuais de diversos momentos da história, inclusive contemporâneos. A escola deve colaborar para que os alunos passem por um conjunto amplo de experiências de aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e grupal. Terceiro, deve considerar a complexidade de uma proposta educacional que leve em conta as possibilidades e os modos de os alunos transformarem seus conhecimentos em arte, ou seja, o modo como aprendem, criam e se desenvolvem na área. E por último, criar e perceber formas visuais implica trabalhar frequentemente as relações entre os elementos que as compõem, tais qual ponto, linha, plano, cor, luz, movimento e ritmo. Olha, essa aqui a gente não precisa nem revisitar, né? Eu acho que todas elas estão bem claras, todas elas fazem parte do ensino de artes visuais. Aqui, o que poderia fazer com que alguma delas estivesse errada? Colocar criar e perceber apenas as formas visuais. A escola deve colaborar com os alunos apenas no conjunto, unicamente, exclusivamente. Aqueles termos que eu falei no outro vídeo que vão servir como chave para fazer com que a questão seja errada. Então, se a gente está falando aqui do modo geral, todas elas são complementadas, aí podem colocar. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira. Então, a resposta só pode ser a letra A. V, 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 V. Então, a resposta certa, A. As obras. Aqui vamos para o final. De novo, a gente vai ter aqui uma pergunta sobre história da arte. Tem que conhecer. Você tem que ter leitura sobre isso. Mas dá para fazer por associação, dá para fazer por exclusão. Vamos ler, então. Corresponde a 2 obras de Rafael. Primeiro de tudo, você tem que saber quem é Rafael, né? Não sou eu, quer dizer, também sou eu, mas não é desse Rafael que eles estão falando, porque as minhas obras ainda não estão no Louvre. Mas esse Rafael aqui é o Rafael de Sanzio. É aquele que faz as pinturas religiosas, que vai falar muito de Cristo e Maria. Então, vamos ver quais são as opções. A. O Grito e Noite Estrelada. B. Escola de Atenas e Madonna da Manhã.
C, La Gioconda e o Nascimento de Vênus. Letra D, Fonte e Liberdade Guiando o Povo. Vamos por eliminação, para ficar mais divertido, porque essa aqui tá fácil, mas vamos por eliminação, né? A, O Grito e Noite Estrelada. O Grito é do Munch e Noite Estrelada, Van Gogh. C, La Gioconda. Quem que é a La Gioconda? É a Mona Lisa, né? Então é Leonardo da Vinci, O Nascimento da Vênus, Botticelli. E a letra D, Fonte. A fonte é aquele mictório que está colocado deitado dentro do museu, é do Duchamp, arte contemporânea. E a Liberdade Guiando o Povo é do romantista Delacroix. Então, só pode ser a letra B, Escola de Atenas e Madonna da Manhã. Escola de Atenas é aquela que tem os profetas na frente, ela tem uma perspectiva, tem uma basílica no fundo, é uma construção bem bonita de perspectiva, de figura e fundo, primeiro e segundo plano. É uma obra que é bem legal de trabalhar com os alunos. E a Madonna da Manhã são as obras que ele vai fazer várias Madonas, né? Quem são as Madonas? Não é aquela artista do pop, a Madonna que ele se refere, como a gente está lá no período do Renascimento, é a Madonna, é a mãe de Jesus, é a Maria. Então, sempre que a gente falar de Rafael, lembre, é Rafael Sanzio, que junto com Leonardo da Vinci, Michelangelo e Donatello, são os 4 principais artistas aí do Renascimento. Então, a obra é a Escola de Atenas e a Madonna da Manhã. Marca o nome dessas obras aí, vai dar uma pesquisada, porque muitas vezes a gente só fala do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, mas são vários artistas do Renascimento que é legal conhecer. E chegamos à última, olha lá. Então, vamos lá. Leia com atenção. 1. Arte gótica. 2. Renascimento. E 3. Rococó. A ordem cronológica das escolas artísticas acima é... Então tá pedindo para que a gente numere e coloque na ordem. Então é 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1. De novo, essa pergunta aqui, para você saber, só se você estudou, só se você conhece a história da arte. Não tem como chutar, né? Até dá para chutar, mas não tem como saber se você vai acertar ou não, se você chutar com base se você não tiver conhecimento de história da arte. Então vamos lá, qual que você acha que é? Já deixa aí nos comentários. A arte gótica, ela é aquele movimento que está lá na Idade das Trevas, na Idade Média, que a gente está com a igreja, né? Com essa visão da igreja, esse domínio da igreja de uma forma meio turbulenta, meio esquisita. E aí a gente tem o quê? Um renascimento da igreja. Então, quando a gente usa o termo renascimento, a gente está falando do renascimento da igreja católica. Então, se a gente tem lá na arte gótica, né, um tempo pesado para a igreja, no renascimento a gente tem o renascimento dessa igreja. Então, a arte gótica vem primeiro, o renascimento vem depois. O rococó é o contramovimento do renascimento. O renascimento ele estava preocupado com as imagens sagradas, né, com o sacro. Ele estava preocupado com fazer essas imagens das Madonas, essa imagem mais polida. Então, do Renascimento a gente tem a Última Ceia do Leonardo da Vinci, a gente tem a Mona Lisa, a gente tem a Capela Sistina do Michelangelo, e aí a gente vem para o Rococó, que é aquelas obras, né, que é o Barroco e depois o Rococó, que são aquelas obras muito rebuscadas, muito cheias de elementos, são aquelas imagens que chegam a ser poluídas de elementos visuais. Então, a ordem só pode ser essa mesma que está aí, a arte gótica, Renascimento e Rococó. Então, a opção correta é que a letra B, 1, 2 e 3. Confirmando, letra B, 1, 2 e 3. E aí? Gostou? O que você achou da minha análise? Fui muito rápido, fui muito devagar? Gostou, não gostou? Quer que eu faça mais ou já tá bom esse daqui? Quais são as perguntas que vocês têm visto aí? Se quiserem me mandar através lá do Instagram, da minha rede social, vocês podem mandar também perguntas, podem mandar sugestão. Não esquece, se inscreve no canal. Eu já falei, eu não ganho dinheiro com o YouTube, então quando você se inscreve no meu canal e quando você deixa um like, quando você deixa nos comentários alguma coisa, isso serve para melhorar o meu trabalho, serve para eu saber que o meu trabalho está chegando até você. Não é uma questão de remuneração, né? Quando eu falo se inscreve no canal, não é para eu ganhar dinheiro não, gente. É para que eu possa saber aonde o meu trabalho chega e de que forma eu posso continuar esse trabalho com vocês. Certo? Não deixa de me seguir na rede social. Lá eu falo de arte, falo de educação, falo de livro, de literatura, trago referências. E aí você também pode conhecer um pouco mais sobre os bastidores das gravações dos vídeos aqui do YouTube. Certo? Então por hoje é isso. Se inscreva no canal. Até breve. Tchau!